Olá, pessoal, bora na acupuntura? Continuando aqui aquela aula gigantesca, né, de fatores patogênicos, aquilo que causa os adoecimentos nas pessoas dentro da ótica da medicina chinesa. Fatores internos é o tema de hoje, e isso é igual a questões emocionais. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui de questões emocionais, é importante a gente ter ideia de algumas coisas antes de eu entrar em cada emoção para vocês entenderem. Está escrito aqui: fora de qualquer agressão externa, é falta grave para o médico a de ignorar o estado afetivo de um doente, porque na medicina chinesa é muito importante a gente olhar também para as questões emocionais de uma pessoa, porque elas, ao longo prazo, ou uma intensidade, vamos dizer assim, para aquela pessoa de uma certa gravidade, podem sim gerar desarmonias físicas para essa pessoa. Então, as emoções afetam os nossos órgãos correspondentes a cada emoção e, consequentemente, também afeta a nossa saúde física, a nossa vitalidade, tá? Quando eu falo de fatores internos, antes de eu aprofundar nas emoções, é importante eu ter em mente a questão dos três tesouros e a relação entre eles. Então, por exemplo, o Shen, o Qi e o Jing são aí parte desses três tesouros, e eles têm uma relação entre eles, do mais denso para o mais sutil, de um valor energético, tá? Então, uma energia mais densa aí é o nosso Jing, o intermediário o Qi e o mais sutil o nosso Shen. E qual é a relação entre eles? Um depende do outro para se manter equilibrado. Então, se a sua mente tá legal, se a sua mente está bem, ou seja, o seu Shen aí, tá de uma forma consciente, funcionando bem, clareza mental, consequentemente, você tem uma mente forte para dar continuidade às suas coisas, mesmo passando pelas adversidades da vida, enfim, né? E consegue manter uma vitalidade muito boa e preservar também a sua reserva vital, né? Essa reserva ancestral que você tem aí, que é o seu Jing. Mas, se você sofre, por exemplo, às vezes, de uma ansiedade crônica, pode perceber que há um estado de exaustão, muitas vezes, mental, emocional, físico, porque a mente, por sua vez, o Shen, em desarmonia, por um tempo, acaba sim consumindo a nossa energia vital, o nosso Qi. E se isso perdura, consome também o nosso Jing, aquela reserva que a gente tem. Isso vale para todos os outros. Se você tem uma baixa vitalidade, um Qi muito enfraquecido, porque de repente você não tem uma boa alimentação, ou enfim, você está passando por um processo que está consumindo, o seu trabalho está muito exaustivo, consumindo muito da sua vitalidade, né, do seu Qi ali. N situações pode acontecer para consumir sua energia vital. Você pode ver que sua mente fica mais cansada também. Você tem falta de clareza mental. Quando a gente está muito cansado, assim, trabalhou o dia inteiro, né? Acordou muito bem, mas trabalhou o dia inteiro, passou por várias coisas, enfim, nossa energia está mais baixa, a clareza mental não é a mesma de quando você está com uma energia forte. Então, um relaciona com o outro. E por que eu falo disso e o que tem a ver com emoções? Tem a ver que quando uma emoção está aí em desarmonia no nosso organismo, no nosso Zhang, Fu, ela tá ali, por exemplo, uma raiva reprimida por muito tempo, uma tristeza remoendo por muito tempo, ela tende ao quê? A consumir, a desestabilizar, a desorganizar a energia vital, o nosso Qi, e consequentemente afeta o Shen e também, por sua vez, com o tempo vai afetar o nosso Jing. Então, as emoções também são fatores aí de adoecimento, de desorganização energética desse Shen, desse Qi e desse Jing. Que quando a gente faz um processo de diagnóstico, é importante você levar isso em consideração na etapa ali que você faz a avaliação do seu cliente. Porque tendo você noção
o que está gerando desequilíbrios emocionais nessa pessoa, você vai entender que não é só o Shen dela que você vai tratar com pontos que equilibram a mente, não é só um Itang, mas você vai poder tratar o órgão que está sendo afetado, você vai poder entender também que muitas vezes o cansaço que essa pessoa traz para você, ali na fala, que ela chega com a queixa principal de cansaço, vem de uma emoção que está há muito tempo instalada, portanto, consumindo a energia vital dessa pessoa, tá? Por isso que essa relação de avaliação de uma forma profunda ajuda muito a você a tratar a raiz e não só os sintomas que cada pessoa chega até você, tá? E aqui esse quadro eu estou colocando para vocês de uma forma assim esclarecedora, né? Para entender que às vezes na nossa cabeça a gente acha que a pessoa vivencia, né? Eu estou falando às vezes porque era uma forma que eu pensava há muitos anos atrás, né? Antes de estudar medicina chinesa, que eram apenas as emoções quando eu sentia algo, quando eu tinha uma tristeza, uma raiva, que podiam afetar o meu corpo físico, mas não necessariamente, né? Às vezes, esse é uma primeira situação, né? Você vivencia uma desarmonia energética aí por uma raiva que você está passando, desorganiza, por exemplo, o seu fígado, gera estagnação do ti do fígado. Essa estagnação, por sua vez, ela pode gerar ascensão aí, né, do yang do fígado, um ti muito tempo estagnado pode gerar essa ascensão aí dessa energia do fígado, subir essa raiva aí, explodir essa raiva, e isso pode afetar, por exemplo, o seu meio ambiente, né? Você se ser uma pessoa mais irritadiça, você se irritar, ter gatilhos de raiva com muito mais facilidade, porque o seu fígado já se desarmonizou, já não tá legal, então você fica mais raivosa com muito mais facilidade, e aí você gera um ambiente, né, ruim também, né, e você recebe das pessoas também isso que te gera mais raiva ainda. Esse é um processo. Mas existe o processo também de que muitas vezes o seu próprio órgão não está bem. Às vezes não é que você está com raiva. Às vezes você está com uma desarmonia energética, por exemplo, no fígado, seja por N motivos, seja por questões alimentares, por pressões ambientais do seu trabalho, muita pressão de trabalho, muita pressão que vai acontecer no seu ambiente, você vai gerando uma repressão energética, né? Uma tensão ali, e esse fígado vai estagnando, e aí sim você tem movimentos de raiva, né? Essa energia do fígado fica estagnada e gera a emoção da raiva ali para você, né? Como uma consequência. Isso também pode acontecer. Então, pode acontecer tanto por você ter a emoção, quanto questões externas, desorganizar o órgão e, por sua vez, gerar as desarmonias emocionais também, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Quando eu falo aqui também de emoções, muitas vezes a gente pensa apenas nas 5 emoções, os 5 elementos. E não. Quando eu falo aqui das emoções, eu estou falando das 7 emoções. E por que 7 emoções? Porque quando eu falo de fatores patogênicos internos, a gente fala de 7 emoções que são parecidas, idênticas, algumas aos 5 elementos, tá? Quais são elas? A alegria, a raiva, a tristeza, a preocupação aqui, tá? Pensamento excessivo, o pesar, melancolia, medo, susto e pavor. E por que eu tô falando aqui de 7 emoções? As 7 emoções são estados em que a pessoa pode passar de uma forma aí cotidiana, ela tá de uma forma mais descritiva aí pra gente entender, né, o que a pessoa pode estar passando, duradoura, e aquilo pode estar de uma certa forma um tempo já reprimida, e consequentemente, esse estado aí, que a pessoa vai passando dia após dia, uma tristeza, remoendo a tristeza, o dia após dia ela passa por raivas, passa por situações difíceis, enfim, dia após dia, ela passando por aquilo,